Certo? Agora sim, a gente vai para essa entrevista esclarecedora. Tudo isso aconteceu depois que as notícias foram ao ar aqui no Jornal Top News, no portal Top Elegância, e a gente colheu algumas informações, principalmente comentários, né? A repercussão que essa notícia deu a nível internacional. Eu recebi uma matéria agora há pouco do site New York Post, né? Com uma foto da doutora Joana na frente, né? E a doutora Joana está sendo, na verdade, injustiçada no mundo inteiro por estar fazendo o trabalho correto de uma juíza. Ela sabia da situação, como era a situação. O Intercept pegou um áudio, pegou um vídeo, né, da audiência, vazado, e a justiça tem que investigar esse vazamento, porque esse vazamento fez o mundo inteiro acreditar que por trás de tudo isso era uma história que a juíza estava defendendo um monstro, mas a juíza sabia que o caso envolvia a família, não que familiares não devem ser punidos por cometer um estupro, não é isso? Mas o caso é muito delicado, envolve crianças, vocês vão prestar atenção agora e vocês vão ficar ciente de como é o caso, de como foi a investigação e como o delegado fala em questão de uma relação de afeto. Presta atenção nesse momento, que o delegado fala numa relação de afeto entre a criança de 10 anos e o adolescente de 12, que hoje tem 13. Então, até o encaminhamento da criança para um abrigo, a doutora Joana Ribeiro fez corretamente. Olá, você que acompanha o Jornal Top News. Nós estamos na Delegacia de Tijucas e vamos conversar aqui com o delegado doutor Alisson Rocha, que está presidindo o processo investigatório do caso envolvendo a criança grávida de 11 anos aqui de Tijucas, que acabou fazendo um aborto legal. E a gente vai tentar esclarecer com ele aqui, para o nosso público, alguns pontos. Doutor, o senhor que acompanha esse caso, esse processo investigatório, o que o senhor pode falar desse caso? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e saudar os tijucanos, tá, por esse momento importante, né? Eu acredito que a população já vem acompanhando o trabalho da Polícia Civil, tá, na comarca em relação ao combate, prevenção do abuso, né, sexual. Inclusive, nós encampamos várias palestras imbuído num propósito, né, de fazer com que a gente consiga criar uma grande rede, né, em conjunto com professores, alunos, para que a gente consiga obter mais êxito nas apurações desses crimes, que normalmente não tem testemunha. A própria testemunha é vítima. Especificamente nesse caso da menina de 10 anos, que hoje ela se encontra com 11 anos, nós, de pronto, ao receber a requisição do Ministério Público para investigação, conseguimos chegar a uma possível autoria, que foi identificado como um menor de idade, hoje 13 anos. E, consequentemente, com vários elementos colhidos no decorrer dessa investigação do AI, né, que é um procedimento de apuração de ato infracional, nós conseguimos detectar que as relações sexuais elas foram consentidas, elas foram planejadas, que havia entre os menores uma relação de afeto e, consequentemente, culminou, né, na gravidez, que foi descoberta aí pela mãe, né, no início de maio. Agora, doutor, o senhor fala numa relação de afeto. Essa relação de afeto
era acompanhada pelos pais? Eles tinham ciência disso? Então, consoante as investigações e tudo que nós conseguimos levantar, não ficou evidente que houve, de certa forma, uma omissão dos pais. Até porque poderia restar uma responsabilidade. Mas, no geral, eu gostaria de pontuar o seguinte: mesmo que haja o consentimento, mesmo que haja, né, uma relação, né, de cunho amoroso, ou até pela própria experiência sexual da vítima, isso não pretere, não afasta a presunção absoluta, inclusive já simulado pelo STJ nos casos de estupro de vulnerável, que é um crime preceituado no artigo 217-A do Código Penal. E no caso concreto, o que, né, chama mais atenção, por serem menores, eles praticam um ato infracional análogo ao crime de estupro. Então, a pergunta que normalmente é feita: mas uma criança pode responder por um ato infracional? Sim, está preceituado na Lei 8.069, no Estatuto da Criança e Adolescente. E, em tese, a vítima ela pode, né, figurar como autora? Sim, de acordo com os elementos levantados. E o autor como vítima? Então, o que aconteceria? Seria um ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável recíproco. Agora, doutor, como é que o senhor está vendo tudo isso depois das primeiras informações divulgadas na mídia? Porque a primeira impressão que passa é que seria um estupro e que estaríamos diante de um monstro, né, como foi colocado para a sociedade nas primeiras informações que vazaram, que foram divulgadas. Como é que o senhor vê isso? Assim, eu gostaria de me ater tecnicamente ao que foi apurado até então, e dentro do que eu presidi como delegado de polícia de Santa Catarina. Ficou muito claro, mais uma vez eu digo, que os atos foram consentidos, planejados pelos envolvidos, os adolescentes, né, o adolescente e a criança. Houve uma relação de afeto entre eles. Então, assim, houve o estupro? Sim. Um ato infracional análogo ao crime de estupro. Mas, pelos elementos de convicção cooptados, extraídos até então, a responsabilidade, ela se direciona para os dois. Óbvio que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança ela responderia, né, ali com medida de proteção, em decorrência da necessidade, né, de formação psicológica, maturidade, né, fisiológica. Já o menor responderia também pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas por medidas socioeducativas, podendo chegar até a possível internação. Agora, doutor, diante de algumas novas informações, a Polícia Civil segue ainda investigando esse caso e, se houver novos fatos, os pais podem responder penalmente? Então, as investigações retornaram a pedido do Ministério Público, requisitando algumas diligências que o parquê entendeu como necessárias, já estão em execução e nada impede que, né, haja aí fatos novos e, obviamente, não tem nada concluído ainda nesse sentido. Como é que o senhor vê a questão do aborto nesse caso? Tecnicamente dizendo, me posicionando ao caso concreto apresentado, muitas pessoas podem perguntar, mas se a menina, então, em tese, também praticou um ato infracional análogo a um crime de estupro de vulnerável, ela poderia, né, ter o abortamento? Sim. Uma coisa não pretere outra. Nós temos o artigo 128 do Código Penal. De qualquer forma, ainda que seja, né, uma conduta recíproca, ela não deixa de ser vítima. E lá, de forma muito clara, o legislador quis que, quando houvesse estupro,
pudesse haver o abortamento. Nesse caso, um caso muito específico, um caso muito meticuloso, né, que requer todo o cuidado da justiça, claro, é um caso muito delicado, essa palavra que eu usei, é delicadíssimo. O senhor já teve diante de casos parecidos? Como delegado de carreira há 11 anos, eu já me deparei mais de uma vez com casos muito similares. Eu atribuo isso a uma falta de controle, né, dos órgãos responsáveis, no sentido de, né, veiculação de cenas, imagens que façam a provocação que ocorra a prematuridade, né, da sexualidade de quem é uma criança que deveria, né, estar brincando e às vezes ver alguma cena provocativa. A internet, a disseminação, a falta de controle da disseminação dessas informações, né, publicidades que acabam poluindo essa geração. O que acaba culminando na questão da criança se tornar adulto precocemente. Exatamente. A gente está tendo aí uma geração que a atividade sexual está se tornando cada vez mais banalizada e precoce. Doutor, algo mais que o senhor queria acrescentar nessa entrevista para esclarecer ainda mais para o nosso público esse caso? Até então, eu só queria acrescentar que o que a Polícia Civil pôde fazer até então, né, nós fizemos de forma muito responsável, muito celere, para sempre estar levando primeiramente uma resposta para a família, aos envolvidos diretamente, a resguardar a vítima para que não haja nenhum sensacionalismo, uma sobrevitimização e, consequentemente, também levar, né, uma resposta para a sociedade. Perfeito. Doutor, eu vou insistir mais uma vez, se o senhor tem algo para acrescentar, a gente vai encerrar essa entrevista, né? Algo mais que o senhor se lembre que era importante falar, e para a gente, então, finalizar por aqui? Não, até aqui não há nada, só alerto que não estou tendo juízo de valor, tudo que foi dito aqui se liga diretamente ao caso concreto, comprovado documentalmente. Tá? As investigações não se encerraram, elas voltaram a ter curso, nada foi concluído ainda. Muito obrigado. Perfeito. Eu conversei aqui com o delegado de Tijucas, doutor Alisson Rocha. Elson Lopes, para o jornal Top News. Esclarecedora, né? A entrevista do Dr. Alisson. E é importante frisar aqui que o Dr. Alisson Rocha, delegado responsável, né, por esse procedimento investigativo, ele a todo momento, né, teve a preocupação de trazer as informações importantes para o caso, dentro do caso, mas sempre preservando a integridade da vítima. Mas não deixou de relatar que a relação afetiva existia entre criança de 10 e adolescente de 12 dentro de casa e que havia o consentimento dos dois, né? Ele não deixou de frisar isso por 2 vezes. Então, volto a falar novamente, naquele primeiro momento que essa audiência foi vazada, e aqui eu digo e concordo que tem que haver uma investigação em cima do vazamento dessa audiência, porque, na minha opinião, o vazamento dessa audiência foi proposital e o vazamento dessa audiência, com o clamor popular diante da forma que essa audiência foi vazada, sem as pessoas
estarem inteiradas do assunto, inteiradas do problema grave que isso é e da situação por um todo, como a juíza estava informada diante das investigações, acabaram resultando no aborto da criança. Acabaram resultando, na verdade, no assassinato de uma criança. Essa que é a realidade. O aborto é legal? Ele frisa aí, é legal. Está na lei. Está na lei. E pode acontecer o aborto em caso de estupro, em caso de risco à mãe do bebê. Mas foi planejado esse vazamento e da forma que a notícia chegou ao ouvido das pessoas, por trás de tudo, todo mundo pintava um monstro que havia abusado de uma criança e que a juíza, no caso, estaria, entre aspas, brincando com a situação. Algo que não aconteceu. Volto a repetir novamente aqui. Faço aqui mais uma vez a retratação do portal Top Elegância por ter repostado a notícia do Intercept e friso novamente que a justiça, no meu entendimento, a juíza agiu corretamente porque estava lidando com uma situação que envolvia uma criança de 10, uma adolescente de 12 e a família. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez ao doutor Alisson Rocha, um dos delegados de Tijucas, responsável por esse procedimento investigativo. Fica aqui o nosso muito obrigado por nos atender hoje à tarde na delegacia de Tijucas. E ontem nós falávamos aqui, diante das informações que a gente começou a obter, que esse caso deveria ser investigado profundamente. E o delegado, o doutor Alisson, já recebeu a ordem para que esse caso seja investigado, para que essas investigações continuem para saber onde está a responsabilidade desse caso.